Nessa semana, estamos próximos do Dia da Consciência Negra. Então, no vídeo de hoje, eu quero refletir sobre um assunto necessário e atemporal: a saúde mental das pessoas pretas. Eu, como psicóloga e mulher preta, acredito que é um assunto muito importante e essencial tanto para as pessoas pretas, esse vídeo e esse conteúdo, mas também para as pessoas brancas. Então fica até o final do vídeo porque nossa conversa vai ser intensa, acolhedora e necessária. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga preta junguiana e bem-vinda ao canal Psique. Quando falamos sobre saúde mental para a população preta, a gente não pode deixar de esquecer o passado e toda a história por trás da escravidão. A escravidão ela foi um acontecimento que durou mais de 300 anos no Brasil. E apenas com papel assinado não foi o suficiente para que as coisas começassem a mudar, para que houvesse uma grande mudança. Tanto que até hoje nós carregamos todas as traumas, as feridas e as consequências que a escravidão trouxe, incluindo o racismo estrutural. Então faz parte da estrutura do Brasil, está presente, mesmo que aconteceu há muito tempo atrás, mas ainda assim parece que isso ainda não se dissipou, é como se ainda estivesse existindo, mesmo nos dias de hoje. E essa herança histórica, ela não é apenas social e econômica, mas ela é psíquica também. O racismo, ele não é apenas um preconceito visível, mas ele molda toda a sociedade, molda todo o inconsciente coletivo, molda as oportunidades, limita às vezes as oportunidades e molda a forma que a pessoa preta ela se vê e se coloca no mundo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Como esses traumas históricos afetam a gente até hoje e como você, pessoa preta, pode cuidar da sua saúde mental e fortalecer a sua autoestima. Mas também é importante que você, como pessoa branca, compreenda o quanto uma sociedade pode impactar a vida social, econômica e psíquica de uma população inteira. Compreender a história é fundamental para que ela não se repita. Na psicologia junguiana, Jung usou um conceito chamado sombra coletiva, que é quando a gente rejeita uma parte nossa, algo que a gente não quer assumir, algo que a gente não quer admitir, algo que a gente quer fugir. Serão nossos defeitos, mas a sombra também tem qualidades. Porém, esse assunto de sombra eu acho que a gente pode deixar para um outro vídeo. Mas aqui eu quero trazer esse aspecto da sombra coletiva, que é quando uma sociedade rejeita grupos específicos, pessoas específicas. E por que eu falo rejeita grupos específicos? Porque quando uma sociedade rejeita a si próprio, rejeita coisa que é parte sua, ela projeta no outro, ela projeta nesses grupos sociais. Então a rejeição que uma pessoa ou uma sociedade ou grupos majoritariamente grandes fazem em relação a outros é como se ela estivesse projetando a sombra dela, projetando os defeitos, as angústias, o medo, então colocando tudo aquilo no colo de outros grupos sociais e de outras pessoas. Nos livros, o Eu e o Inconsciente e Aion de Jung, ele mostra como a sombra coletiva ela pode projetar sentimentos, angústias, inseguranças em outras comunidades e em outros grupos dentro ali da mesma sociedade. E dentro desse contexto de pessoas pretas, foi exatamente isso que aconteceu. Então era um grupo majoritariamente branco que acabou vendo no preto aquilo que ele não queria assumir dentro de si, uma inferioridade, um perigo, uma selvageria. E aí ele acabou projetando isso nas pessoas pretas, aonde foi os pretos que carrega esses símbolos, que carrega esses arquétipos de selvageria, de inferioridade, algo muito perigoso. Só que não necessariamente isso cabe aos pretos, mas foi os brancos
as pessoas brancas daquela época, que rejeitaram uma parte de quem elas eram, não viram para quem elas eram, e acabaram projetando isso, acabaram projetando uma parte delas, como se elas estivessem se olhando no espelho. Mas quando elas se olhavam no espelho, quem elas viam? Os pretos, porque tinha que ter uma imagem ali. Só que elas não podiam ter a imagem delas, então tinha que ter a imagem de uma outra pessoa. E essa imagem acabou sendo os pretos. E daí a gente começa a entender um pouco da escravidão e de como tudo isso surgiu. Porque foram projeções, foram rejeições internas que acabaram projetando em grupos. E isso acontece com pessoas, mas para a gente ver a grandiosidade disso e como que a gente pode acabar colocando isso em grupos sociais, em comunidades, em grupos específicos de pessoas. E essas projeções não são apenas ideias soltas, elas estruturam comportamentos, leis, oportunidades, elas moldam o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês, é como se fosse os dogmas, as crenças, a cultura dentro da sociedade, tá? Dentro daquele país e daquela sociedade em específico. Então, cada país tem a sua cultura, tem a sua crença e tem os seus costumes diferentes. Então, isso tudo faz parte do inconsciente coletivo. Então, é toda uma estrutura comportamental que ronda aquele país, que envolve aquela comunidade. Para dar um exemplo, para que se torne mais claro essa questão do inconsciente coletivo, então vamos pensar no Brasil. O Brasil, ele foi criado e construído dentro de uma violência, porque o Brasil ele já tinha uma colônia, já tinha os indígenas aqui, e aí vieram um grupo branco, colocaram as suas questões rejeitadas em outros grupos e novamente excluíram eles, retiraram ele daquele ambiente. E dizem, vocês não fazem mais parte daqui, agora eu vou colonizar o Brasil e trazer pessoas aqui. Sendo que esse local já existia pessoas, já era preservado, já tinha uma cultura, já tinha uma identidade aqui. Então, o Brasil ele foi construído através dessa violência, dessa exclusão e dessa humilhação. Então, a escravidão, ela meio que se repetiu algo que estava dentro do inconsciente coletivo do país. Então, tudo isso ele molda a sociedade e faz com que a gente coloque leis, oportunidades, situações, estrutura todo um comportamento. E até imagens que a gente vai criando na nossa cabeça sem a gente saber. Como, por exemplo, você ver um homem preto na rua e você achar que ele vai te assaltar, que ele vai te roubar. Você vê um homem preto e acha que ele vai te fazer algum mal. Isso faz parte do inconsciente coletivo em que a gente associou os pretos à maldade, à violência. Então, tudo isso que envolve o Brasil, ele está envolto dessa violência, porque foram excluindo grupos, foram excluindo pessoas e foram maltratando essas pessoas. Então, tudo isso envolve o Brasil. E tudo isso gera um trauma intergeracional, ou seja, quando as feridas, elas atravessam o tempo. São feridas lá do passado, traumas do passado, toda uma história que ela vai atravessando de geração em geração. Por isso que até hoje a gente sente ainda as consequências de coisas que aconteceram lá atrás, de situações que aconteceram lá atrás, tanto com os indígenas quanto com os escravos, com os povos pretos. Porque foi todo um trauma que aconteceu, mas que foi passando por gerações. E isso traz consequências pra gente até hoje. Traz o medo, a desconfiança, a insegurança, a sensação de não pertencimento, em achar que não faz parte de algo, em não conseguir se identificar, não conseguir se encaixar no local que é seu por direito. E esses traumas, eles se manifestam na nossa autoestima, na nossa saúde mental, no nosso corpo físico, ansiedade, depressão, insegurança, negligência sobre quem você é, internalização de preconceito. Então, tudo isso que aconteceu, toda essa história do passado, esse inconsciente coletivo de violência e de exclusão que permeia o Brasil, ele faz com que a população preta, com que as pessoas pretas sintam isso no corpo até hoje, sintam essa insegurança até hoje. E eu não estou dizendo que esses sentimentos de ansiedade, insegurança, depressão,
é só para as pessoas pretas ou indígenas, ou só para grupos excluídos. Todo mundo sente isso, mas são diferentes, são intensidades diferentes, são situações diferentes. Por exemplo, quando eu era criança e adolescente também, eu não cresci com uma representatividade de pessoas pretas nas telas, no cinema, em desenhos que eu gostava, nas princesas, em filmes de adolescente. Não tinha uma protagonista preta para que eu pudesse me identificar e olhar para ela e falar: olha, eu sou igual a ela, eu tenho a cor igual a ela, o cabelo igual a ela. Não tinha. Então isso faz com que a criança, o adolescente preto, tanto homem quanto mulher, eles vão crescendo tendo essa insegurança e essa falta de representatividade. Então eles não conseguem se achar às vezes bonito, às vezes merecedor de algo. Então a gente vai crescendo com esses sentimentos e é completamente diferente para uma menina ou um menino branco. Porque pode ter sim uma insegurança, uma baixa autoestima, não se achar dentro de um padrão específico, mas ainda assim eles vão estar dentro de um padrão. O branco ainda está dentro de um padrão, por mais que não seja o padrão central. Porque para um adolescente, uma criança branca, ela cresceu tendo representatividade, vendo as pessoas brancas na tela, tendo personagens principais da mesma cor que ela, ou que ele também, onde a menina principal de um filme adolescente sempre ficava com o galãozinho da escola, com o principal, ou com o menino mais bonitinho, e a amiga era sempre normalmente a preta, e ficava com qualquer um, ou muitas vezes acabava sozinha também. Então isso faz com que a gente cresça com outro olhar para essas coisas. Como eu falei, todo mundo sente isso, mas às vezes para um grupo específico, e aqui a gente está falando dos pretos, é diferente, é uma insegurança diferente, é uma baixa autoestima diferente. E algo que às vezes as pessoas brancas não conseguem compreender, não conseguem entender. E a pessoa branca pode sim ter uma baixa autoestima, mas como eu falei, ela ainda vai estar dentro de um padrão. Por mais que não seja um padrão central, magra, de cor, o cabelo liso, mas ainda assim ela é branca, ainda assim ela vai passar por situações que um preto não vai passar. Ela vai ter a liberdade de fazer algumas coisas que muitas vezes o preto não tem essa liberdade. E falar sobre isso é muito importante e essencial, porque é justamente quando a gente fala, quando a gente entende a história, quando a gente entende tudo isso que envolve os traumas do Brasil, as feridas do Brasil, a gente consegue haver mudança, a gente consegue transformar. Quando reconhecemos que algo existe, a gente cria um novo significado para aquilo, a gente dá uma nova forma para aquilo. Não que a gente vai mudar o mundo de um dia para a noite, mas a gente vai começar a olhar para nós, para eu como pessoa preta, como mulher preta, de uma forma diferente, de uma forma mais carinhosa, com mais empatia. E é exatamente isso que eu quero trazer, essa transformação e essa mudança dentro da saúde mental, porque isso é muito importante e todas as pessoas pretas, elas precisam ter consciência disso, consciência de toda uma história que envolve ela, consciência de tudo que aconteceu lá atrás e entender que sim, o que aconteceu lá atrás interfere na sua vida hoje, porque como eu falei, está dentro do inconsciente coletivo, faz parte da estrutura do país, faz parte dos comportamentos do país. Então sim, vai afetar a sua vida, mesmo que às vezes você não perceba. Então por isso que é muito importante a gente ter consciência disso, a gente saber disso, porque só assim vai haver mudança, só assim a gente vai mudar as nossas atitudes. E é isso que importa, e é nesse momento que entra a saúde mental. Ser uma pessoa preta é carregar inseguranças, medos, baixa autoestima, falta de identificação, falta de representatividade e muitas vezes até falta de identidade preta. A sociedade entende como bonito, como bom, valioso e correto, na grande maioria das vezes, pessoas brancas. Mas aonde que encaixa o preto nisso? Aonde que o preto fica dentro dessa sociedade? Na maioria das vezes, a gente não é visto como algo para ser admirado, como exemplo do que é bonito.
Muito pelo contrário, a gente é visto como inferior, como rejeitado, como excluído. E por mais que você, como pessoa preta, às vezes não percebe isso, mas você sente, a gente sente isso no nosso corpo. A gente sente essa rejeição, essa discriminação. A gente sente o medo de não ser aceito, a baixa autoestima em relação à minha beleza. E enquanto você, como pessoa preta, não entender e não ter consciência que isso afeta você, você vai tentar continuar se provando para outras pessoas, estando em lugares que talvez você não se encaixe, que não diz sobre quem você é, que não agrega valor para você, porque você tenta se encaixar em um mundo que às vezes não é seu e um mundo que não vai te olhar da forma que você deveria ser olhado. E é claro que a gente não consegue mudar o mundo e mudar toda uma sociedade de um dia para a noite. Até porque, como eu falei, faz parte de toda uma estrutura. Então é muito difícil uma pessoa só mudar tudo. Mas aí é onde entra a saúde mental. E é sobre isso que é importante a gente falar hoje em dia. Para que os pretos, eles olhem para si e eles se vejam como pessoas bonitas, como pessoas que podem ser admiradas, ganhar empoderamento. Porque se você, como pessoa preta, ganhar esse empoderamento e se olhar para você e começar a se dar o devido valor, é aí que vai haver transformação. É nesse lugar que vai haver a mudança. A saúde mental é justamente eu cuidar de mim, cuidar das minhas inseguranças, das minhas feridas, de toda essa falta de representatividade que eu tenho para que eu me fortaleça. Cuidar da sua saúde mental, então, é justamente sobre isso. É você olhar para si, você internalizar tudo o que está acontecendo em você, todas as faltas que houve na sua vida, entender quem você é, conseguir buscar essa identidade que faz parte de você, conseguir se enxergar como preto. Muitas vezes a sociedade, ela age para que a gente não olhe pra gente, para que a gente não se importe com essas coisas, para que a gente não veja sobre isso. Porque se o preto ele sair desse local, se o preto ele não se enxergar preto, então para que ele vai se preocupar com o outro? Por que ele vai se preocupar para as pessoas que são iguais a eles? Para que ele vai se preocupar com ele? Ele vai fazer escolhas muitas vezes que favorecem a pessoa branca e não ele. Então muitas vezes a sociedade, por conta de toda essa violência, por conta de toda essa história, ela faz com que o preto se negligencie cada vez mais. Mas é muito importante a gente cuidar disso, cuidar da saúde mental, olhar para a gente. A gente impede que o outro e a sociedade façam isso por nós quando a gente cria o empoderamento, quando a gente se coloca na sociedade, quando a gente se impõe, falando eu sou digno, eu sou merecedor, eu sou inteiro, eu sou preto, eu sou preta, eu sou bonita, eu sou bonita, eu aceito quem eu sou. E a partir de hoje eu mudo a minha história e a minha trajetória. Com empoderamento, o preto ele consegue ir longe, ele consegue se colocar no local que ele quer, ele consegue se impor da forma que ele deseja, ele consegue alcançar caminhos que ele busca e não que a sociedade dita do que é certo e o que é errado, aonde ele deve ir, aonde ele não deve ir. Não, é ele que vai impor isso. E quando os pretos eles chegam até lá, eles conseguem alcançar patamares importantes. São esses pretos que vão olhar para a sua história, que vão ter consciência de quem eles são, que vão conseguir olhar para outros pretos. A saúde mental, ela leva a autoestima, ela leva empoderamento e ela leva as escolhas, as atitudes. É onde a gente começa a saber quem são as pessoas que podem estar do lado da gente, que vão nos favorecer, que vão nos valorizar. Quem são as pessoas que vão nos ajudar, que vão nos impulsionar. E aí eu não tô mais do lado do outro para ser aceito, porque eu já me aceito. E a partir das escolhas, das atitudes que a gente tem, a gente começa a escolher posicionamentos que vão nos favorecer. Eu, como pessoa preta, só consigo cuidar das minhas decepções, angústias e traumas se eu olho com carinho para mim, se eu olho com atenção para mim. E pode parecer um movimento pequeno,
Porque às vezes a gente quer mudar toda uma sociedade inteira. Mas às vezes dentro da sociedade, a gente não vai fazer uma mudança grande. Mas olha o quão grandioso vai ser essa mudança se você fizer dentro de você. Se a transformação vier de você. Se esse empoderamento, essa força vier para você, isso vai gerar toda uma transformação dentro da sua vida. Pode parecer pequeno, mas faz uma grande diferença, porque como eu falei, a gente mudando, a gente se coloca em situações, a gente se coloca em lugares que às vezes as pessoas não querem que a gente esteja. E é nesse momento que a gente começa a crescer, a gente começa a se dar o valor, a gente começa a enxergar o valor, a gente tira a projeção que fizeram da gente lá atrás de olhar pra gente com inferioridade. Entender que nós não somos esses povos inferiores, foram colocados na gente esse rótulo. E a partir disso a gente consegue alcançar outros lugares que vão incomodar, mas que são importantes. Se todos os pretos fizerem o seu movimento e for ocupando lugares que devem ocupar, olha o movimento grandioso que a gente vai fazer. Às vezes, para movimentar o macro, a gente precisa movimentar o micro. Então, às vezes, o movimento que a gente faz interno muda toda uma estrutura e modifica todo um contexto. Entenda que você, preto, precisa reconhecer o seu valor, porque só assim você vai ter força e coragem para estar no lugar que você quer estar e que você merece estar. Quando uma pessoa preta ela cuida da saúde mental, ela rompe toda uma estrutura de invisibilidade, de negligência e ciclo de silêncio. Ela se coloca no centro da própria narrativa, reconhece a sua dignidade e fortalece a sua autoestima e adquire empoderamento. Para encerrar o vídeo, eu quero dizer que tudo isso que a gente refletiu sobre hoje, todas as questões de traumas do passado, toda essa história marcante de luta sobre a escravidão, ela traz sim uma sobrecarga às vezes pra gente. Ela traz questões emocionais, afetivas, físicas e mentais no nosso corpo, na nossa vida social, na nossa vida econômica. Mas a construção e a transformação da sua autoestima, do seu empoderamento e do seu olhar com a sua saúde mental, esse é o caminho que vai nos trazer cura, que vai nos trazer libertação. É nesse momento que a gente se desprende das correntes que estão amarrando a gente solta, a gente tira isso de nós, porque a partir de agora eu me dou a liberdade, eu me dou o direito de ir no lugar que eu quero ir, eu me dou o direito de estar em situações que eu quero estar, sabendo agora do meu valor, não o outro que precisa dizer quem eu sou, quem eu não sou. A partir de hoje sou eu que vou ditar quem eu sou e quem eu quero ser. Então a gente se liberta, a gente faz esse processo de cura. A gente honra os nossos ancestrais que passaram por tanto sofrimento lá atrás, por tanta dor, mas a gente transforma e a gente muda a partir de hoje, a partir de agora. E as mudanças são feitas com pequenos passos. E um desses passos é o seu olhar para você, é o seu empoderamento, a sua saúde mental, a sua autoestima. E talvez é isso que esteja faltando para trazer a sua identidade preta, para fortalecer a sua identidade preta e para fortalecer essa história que faz parte de você. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha com uma outra pessoa preta que você conhece para que juntos a gente possa fortalecer a nossa autoestima e trazer mais saúde mental e mais empoderamento para as pessoas pretas. E também compartilhe para as pessoas brancas aí que você conhece para que elas compreendam, entendam essa outra visão sobre o que é ser um preto e uma preta hoje em dia na sociedade. E também coloca aqui nos comentários a sua visão sobre o assunto para a gente refletir outros aspectos e outros pontos de vista também. E antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar um recado para vocês. Ainda nessa semana, na quinta-feira, no dia 20 de novembro, para homenagear o Dia da Consciência Preta,
vou trazer um vídeo exclusivo para o canal sobre o filme Medida Provisória, dirigido pelo Lázaro Ramos. É um filme brasileiro e que tem várias questões que a gente vai poder refletir, conversar sobre muitos aspectos. Então ative o sininho para não perder o conteúdo e corre, porque ainda dá tempo de você assistir o filme antes de eu lançar o vídeo. Porque para a gente conseguir conversar sobre todos os aspectos, o vídeo vai ser com spoiler. Então ative o sininho para não perder esse dia e essa homenagem. Para mais vídeos reflexivos e também análise de filmes na visão junguiana, se inscreva aqui no canal É Psique. Até o próximo vídeo e até quinta-feira. Tchau, tchau!